grandes sonhos da esquerda sempre foi pegar esses aplicativos, pegar Uber, 99, Rappi, etc., transformar todo mundo em CLT. E o Lula tá falando de fazer isso. Vamos revogar a reforma trabalhista e vamos passar uma lei que transforma toda essa galera em CLT, vamos acabar com esse negócio aí. E eles citam, inclusive, a Espanha como exemplo. Pois bem, a Espanha fez isso. A Espanha, de fato, foi lá e botou CLT nos caras. Perdeu 1/3 dos empregos. Não, eu sei, você deve estar pensando, meu Deus do céu, quer dizer que as leis da economia básica ainda estão valendo? Bom, sim, mas ainda assim a gente tem que explicar isso de novo, né? Porque tem muita gente que olha para entregadores de aplicativo, para motoristas de aplicativo e fala, ok, isso aqui são condições indesejáveis de trabalho. Muitas vezes os caras têm que trabalhar bastante, dirigir bastante, os ganhos não são tão altos assim, ninguém tá ficando rico com esse negócio aqui, e eu estou descontente com isso. Bom, alguém não tá? Tem algum trabalho que você olha e fala assim... Tem algum trabalhador na Terra que você olha e fala assim... Não, cara, eu acho que esse cara aqui tá trabalhando pouco e ganhando demais. Eu acho que esses trabalhadores aqui tinham que ganhar menos e trabalhar mais. Funcionalismo público. Ok, mas fora isso... Você não deseja isso para as pessoas, certo? Você sempre gostaria que as pessoas ganhassem mais e trabalhassem menos. É meio que o ponto da vida, certo? Ok? Agora, o ponto é dar, porque... Isso é uma coisa importante de se entender. Isso é uma coisa que, quando eu tava começando a virar liberal, assim, quando eu tava começando a ver Milton Friedman, antes de eu virar libertário, eu leio David Friedman, Mises e tal, virar libertário, quando eu tava começando a entrar, um dos insights mais poderosos que eu tive foi uma coisa que o Milton Friedman e o Thomas Sowell falam, que é o seguinte, o salário mínimo real não é 1.000 ou 1.200 ou tantos por hora, o salário mínimo real é 0. Porque ele é o salário que você ganha quando o salário mínimo ou quando os custos de empregar você, que são muito maiores que o salário mínimo, são maiores do que o que dá para pagar para você agora. Então, e é importante lembrar, isso foi uma coisa também que, quando eu estava na minha virada libertária, já eu saquei isso. O ponto inteiro de salário mínimo, quando ele foi criado e implementado, não era ajudar o trabalhador. Depois que foi criada essa racionalização, que começaram a defender isso e tudo mais. O intuito original do salário mínimo era excluir pessoas do mercado de trabalho. Isso foi colocado durante a época em que a eugenia era ciência, nos anos 10, 20, 30, nos Estados Unidos e em vários outros países, com o intuito explícito de evitar que pessoas indesejáveis com genética ruim, muitas vezes negros, trabalhassem. Essa era a ideia. O cara produz tanto, então o salário dele vale a pena aqui. Então bota o salário mínimo aqui. Pronto. Resolvido o problema. Excluímos esses caras da sociedade, não tem mais a competição, não vão se reproduzir, se livramos disso. Esse era o intuito original. E ele ainda faz isso. Isso aí é uma coisa que eu vivo citando, inclusive os links para isso estão na descrição se você quiser estudar sobre. Essa era a ideia original. E é isso que ainda é feito. O salário não é ditado por lei ou por desejo das pessoas. Salários ou rendimentos de maneira geral, de qualquer coisa, são diretamente proporcionais à produtividade da pessoa ou de algum maquinário, né? Então, o que você está disposto a pagar por um maquinário qualquer é proporcional ao que ele vai produzir para você. A mesma coisa com funcionários, a mesma coisa com pessoas que você está contratando no aplicativo. O quão produtivo é isso, o quão ricas são as pessoas que estão dispostas a comprar isso. Também, isso é um fator importante. Se você tem um monte de gente com muito dinheiro, você pode cobrar mais. Agora, se você está no Brasil, que é um país pobre, vale lembrar, o salário médio no Brasil está em torno de R$ 2.300, R$ 2.400, isso contando, inclusive, toda a alta classe do funcionalismo está aí dentro dessa média, certo? Quando você está num país desses, a galera não tem muito dinheiro para pagar nessas coisas. Não tem muito dinheiro para ficar pagando em Uber, em entrega e tudo mais. A capacidade de compra das pessoas é limitada. E isso também tem a ver com o quanto que elas conseguem produzir por hora delas. Por isso que lá atrás eu fiz um vídeo também sobre produtividade. Que isso é muito importante discutir. A produtividade geral do Brasil, de 1989 até 2018, subiu 0,4%. E não, eu não estou falando por ano, eu estou falando em todo esse período. A gente mudou praticamente nada em termos de o que a gente consegue produzir de riqueza por hora trabalhada no Brasil. O que segura os salários, o que segura a nossa capacidade de poder aquisitivo. Isso é o que vai limitar o quanto as pessoas podem ganhar, o quanto dá para pagar para elas.
E isso tem a ver com o fato de que investir no Brasil, produzir no Brasil é uma coisa muito ruim, é muito difícil, é muito complicado. E é isso que vai segurar o que todo mundo numa economia ganha, inclusive motoristas de aplicativo, motoristas de entrega e tudo mais. Você colocar uma lei que coloca o custo acima do que dá hoje, só garante que o pessoal abaixo disso vai perder o emprego. É só isso. Faça o experimento. Se a gente subisse o salário mínimo hoje para R$8.000, as pessoas que ganham hoje 1.100, 1.200, 1.300, elas iam passar a ganhar R$8.000 ou elas seriam demitidas? E é justamente isso que aconteceu quando colocaram uma lei, na prática seletizando, né, não tem CLT na Espanha, mas criando essa obrigação de vínculo empregatício e criando mais um monte de despesas e complicações para aplicativos, quando colocaram isso na Espanha. A Espanha tinha mais ou menos 30 mil pessoas atuando nessa economia, e depois da lei, 10 mil dessas pessoas ficaram sem. Por quê? Porque elas estavam no ponto abaixo do que dava para pagar. A Deliveroo, inclusive, que era uma empresa que operava lá, falou, cara, não dá. Ah, mas é uma vontade. Não, cara, é uma questão de contabilidade, de Excel. Vocês fizeram uma coisa que agora faz com que a nossa empresa não seja viável. Então, a gente pode ficar aqui e quebrar, o que significa que as pessoas vão perder emprego, ou a gente pode ir embora e não perder todo esse dinheiro e levar esse dinheiro para outros países que não estão fazendo essas coisas e gerar empregos lá. Então, a culpa não é minha empresa que foi embora. A culpa é tua que criou a situação ser assim. Eu só estou respondendo aos números que você me forçou a colocar na minha planilha. Você quer o quê? A matemática básica não foi revogada. E entre os que ficaram, os 20 mil que ficaram na Espanha, o que começou foi o que sempre acontece quando você tem regulação estatal, quando você tem essas burocracias. Você tem, o Estado coloca o muro, alguém vai tentar chegar com a escada. Então você criou um mercado negro de registros de aplicativos. Ah, esse cara aqui tá registrado e tudo mais. Ah, mas tem alguém que quer fazer só uns bicos um tempinho. Beleza, o cara aluga a conta pro cara por um tempo e paga por fora e dá uma intermediada. Então, de um jeito, o cara consegue burlar e ainda incluir uma pessoa que normalmente seria excluída. Começou a ter um monte de formas diferentes das empresas darem um jeito de burlar isso, o que também cria toda uma insegurança jurídica. Você vai ter empresas que estão dispostas, vamos tentar de alguma forma. E você vai ter empresas em que o jurídico vai virar para o CEO e falar, amado, isso aqui vai dar uma pilha imperial de processos na minha mesa, e se a gente perder isso aqui vai dar uma... Não faz isso, cara. A gente tá em mais 5 países, velho. Mata a operação aqui, manda todo mundo pro outro lugar lá e acabou. Fazer o quê? Não vale a pena. E o CEO vai ouvir. E o que isso significaria no Brasil? Imagina se a gente perde 1/3 das pessoas que hoje estão sendo motoristas de aplicativo, sendo entregador de alguma forma, trabalhando nessa economia. E tem também mais uma porrada de outros aplicativos. Tem um que eu comecei a usar mais esse ano, que é o Trider, que é tipo isso, só que é de conserto, obra. Tipo, sei lá, precisa consertar coisa em casa, precisa montar, desmontar coisa. Você vai lá, você pede o orçamento lá. Eu achei legal. Um monte de gente que basicamente trabalha como pedreiro ou marceneiro, essas coisas assim, entrou nesse aplicativo. Tá legal. Imagina agora 1/3 dessas pessoas perdendo essa fonte de renda. É só isso que vai acontecer. E assim, por que os caras estão querendo fazer isso? Só tem uma explicação, cara. E assim, eu não gosto muito de entrar nessas coisas normalmente, porque parece conspiratório e tudo mais, eu prefiro fazer argumentos mais simples e tal, que todo mundo concorda. Mas aqui é bem óbvio de ver. Cara, eles sabem disso. A esquerda que tá propondo isso, o Lula que tá propondo isso, o PT, etc. Eles sabem disso. Eles têm esses dados, eles sabem que gerou destruição de emprego na Espanha. Eles sabem que vai gerar problemas disso. Não é sobre ajudar o trabalhador. É sobre 2 coisas. Primeiro, sobre destruir essas empresas porque os caras não gostam de empresa, empreender tá errado, se tem uma empresa eu sou contra, então eu quero acabar com este cara, porque é uma disputa de poder. O poder tem que estar no Estado e no governo. Toda vez que você chega em empresas com grandes que dão renda para um monte de gente, que são muito amadas, que são muito queridas, esses caras, esses socialistas vão olhar para isso com ódio, com vontade de matar, de acabar, de destruir, de exterminar esse troço aí. Então é isso. É só que eles perceberam que não dá para só banir o negócio, então a gente vai criando dificuldades até os caras fecharem e ir embora e volta pra gente. E a segunda coisa é que os caras sabem, eles sabem que a gente gosta disso e isso é um problema para eles. Para todo autoritário, liberdade é um problema.
Um autoritário, ele se mantém esmagando esperança, esmagando qualquer saída. Não pode ter um negocinho aqui ou ali, porque ele é obviamente ruim, ele é obviamente o atraso. Então ele não pode deixar uma mínima coisa surgir que ergue um questionamento. Então qual que é a lógica da CLT, do ordenamento institucional brasileiro? Não é uma lógica de ajudar o trabalhador ou não sei o quê, é uma lógica de controle. É o Estado ter controle da sociedade. Essa que é a ideia, o Estado intermediar as relações. Então, quando surge algo que pula isso e as pessoas gostam, e as pessoas olham e falam, cara, eu posso ter minha grana aqui sem CLT, fazer o que eu quiser e tudo mais, não é perfeito, ninguém sonha em ser um motorista de Uber, mas eu consigo fazer alguma coisa aqui, eu consigo me resolver, tem várias outras coisas na economia que eu posso fazer, eu consigo trabalhar... Quando a galera olha e gosta disso, quando você vê o gosto popular que as pessoas têm por essas empresas, essa galera que quer controle fica puta. Eles olham e falam, cara, não é pra população saber isso. Não é pra eles descobrirem que existem alternativas a eu. É pra eu reinar. E o jeito que eu faço isso é acabando com isso aqui. Então não pode ter essas relações. A gente tem que transformar isso aqui tudo e o Estado tem que estar nessa relação. Porque não é sobre o trabalhador, não é sobre você, não é sobre renda, é sobre controle. É sobre você não conseguir nem sequer visualizar como poderia ser sem esses caras. É por isso que o Fundo Monetário Internacional, FMI, tá lá pressionando El Salvador para tirar o Bitcoin como moeda de curso legal, para não usar mais esses negócios. Porque assim, se o FMI achasse que Bitcoin ia falhar, ele ia falar, não, vai, usa, vai. Vai explodir esse negócio, vai dar tudo errado. Eles iam falar, não, sim, tá aí, tá bom, agora vamos escancarar você pro mundo. Ele tá indo atrás pra impedir porque ele sabe que vai dar certo. Que é o mesmo motivo que essa galera que essa galera de esquerda vai atrás desses aplicativos e tudo mais. Porque eles sabem que vai dar certo, eles sabem que isso é uma coisa que a gente gosta. Eles sabem que a gente opta por isso. E é por isso que eles têm que acabar com essa porcaria. Não é um debate honesto, não é sobre trabalhador, não é sobre renda. Eu falo desses termos porque muita gente cai nessa conversa. Então eu abro falando disso. Mas eu tenho que também lembrar a vocês que é sim sobre controle. Link da matéria vai estar aqui na descrição se vocês querem ler mais. Obviamente está em espanhol, porque a matéria é na Espanha, mas enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.